lá, vão embora e depois vocês só têm o livro, certo? Para estudar, o caderno e deu. Agora não. Agora vocês têm um encontro com o professor, aí vocês têm o grupo de WhatsApp para tirar dúvida, vocês têm o livro para ler, tem o grupo para tirar dúvida, tem e-mail para tirar dúvida, e vocês sabem que se vocês forem lá no site da escola, tá todas as aulas gravadas para vocês assistirem de novo. Prof, tá Então, cortando tua cabeça. ah, Tá tá cortando tua cortando. cabeça na testa. Ah, é? E agora? Foi, Melhorou? foi. Tá. Então, vocês têm muito mais chance de fazer uma excelente tarefa, né? Se a gente for pensar, não tem porquê. Vocês já foram lá no site da escola? Já foram? Não. Já? Eu tenho ido porque eu tô na casa da minha avó, daí é minha mãe que recebe no celular dela. E daí eu vou no site da escola pra pegar as tarefas da semana. Isso. Então, lá no site da escola, quem aqui não foi ainda e nem viu? Eu, Gilberto. Gilberto. Então, olha aqui, Gilberto, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho, tá? Ó. Opa, deixa eu só deixar a Marina entrar aqui. Ó, estão vendo aqui? Estão vendo essa tela aqui do site da escola? Sim. Então, vocês entram no site da escola, aí desce aqui, ó, tem ensino fundamental 1 e 2, tá? Aí vocês vêm aqui, onde é que tá? Deixa eu achar aqui. Ó, Atividade. prof. Não, tu clica ali no sexto ano. Aqui, Atividade ó, sexto ano. atividades, tá? Aqui tem as atividades da primeira semana, da segunda, nós já estamos na nona semana, tá? E além das atividades, vocês têm os encontros, ó, tá? Vocês têm todos os encontros aqui, ó, certo? Ó, depois, aqui hoje vai ser postado, acho que hoje é a nona semana, né? Vai ser postado as tarefas da nona semana aqui, ó, tá? Mas aqui vocês têm as tarefas da oitava semana de artes, de história, de ciências e tem os encontros, ó, tá? Então, gente, ó, não tem motivo para vocês não fazerem direitinho a tarefa, né? É só vir aqui no site, vai lá ver. Ah, tarefa tal, eu não fiz ainda e eu não sei nem o que que é. Eu venho aqui e vejo, entenderam? Todo mundo entendeu? E além de tudo, tem os encontros aqui. Então, quando eu vou fazer a tarefa, a Gabriela, deixa eu anotar. Quem entrou agora foi É que a Gabriela vai trocar de telefone hoje. É que assim, prof, eu tô usando o celular. É, Ô, Gabriela, quando tu tá com dois no mesmo ambiente, ele trava e dá eco. Então desliga o som de alguma coisa. Pronto. a Ana Luísa não entrou ainda, né? Não, ela não tem vindo não. Ela tá em Curitiba com algum problema de família lá. Ah, tá, entendi. Tá, então ela não tá vindo mesmo, né? Tá. O Gabriel tá aí, a Gabriela tá aí. Então tá. A Marina entrou também, né? É, a Marina tá aí. O Nicolas ainda não, né? Não, o Nicolas não veio hoje nas aulas. Ah, então provavelmente não virá, né? Então vamos lá, gente. Viram ali, então? Então, assim, ó, não tem motivo para entregar uma tarefa de qualquer jeito, que eu fiz só com o que eu pensei lá e, sabe? E não. E ficou na minha cabeça. Eu posso vir no livro, eu posso ler, né? Eu posso pedir explicação para a professora no WhatsApp, eu posso rever a aula lá no site. Então, tem muita coisa que dá para fazer, né? Tá? Então, tem gente que está com as tarefas bem fraquinhas, assim, ó. Sabe, que não se esforça para fazer uma boa tarefa. E vocês têm condições de fazer isso, tá? Então, agora eu vou ver a apresentação aqui de vocês, tá?
faltava só, eu acho que nem precisa voltar lá na apresentação, porque faltava só falar com vocês sobre as relações, né? Então, ó, na página 23, tá? Do Ô, livro. prof, foi só nessa parte aí, na última pergunta que tu fez as relações, eu só fiquei em dúvida aí, que a gente tinha que dar característica, alguma coisa assim. Porque eu coloquei, as zebras são herbívoras, isso e aquilo, tá certo? É isso? É só isso que eu não entendi. Eu não sei nem do que tu tá falando. Do que tu tá falando, Na Sofia? folha que tu mandou semana passada, tinha aquela imagem da savana e Tá, tudo, os elefantes e tudo. Daí, na tá. última pergunta, tu perguntou quais as relações daqueles animais com Sim, então, todos. mas aí, o que que eu pensei quando eu comecei a ler a tarefa? Com exceção de um ou dois alunos, tá? A maioria não entendeu, né? E é simples ali, tá perguntando, porque assim, gente, ó, a página é 23, tá? Relações entre os organismos, certo? Então, olha aqui, vocês têm aqui na página 23, está falando da relação de um cuchio preto, tá? Ele vive no Maranhão, é um primata, tá? Então, tá falando da relação dele com os outros seres vivos e a relação dele com o ambiente. Então, era isso que eu queria que vocês fizessem. E eu já tinha, inclusive, explicado numa outra aula, tá? Porque, assim, ó, se eu estou dizendo que um ecossistema é uma região, um local, onde existe seres vivos e outra coisa, seres vivos não é só plantas e animais, né? Tem outros tipos de seres vivos, né? Então, aqui, ó, seres vivos e elementos não vivos. E aí eu expliquei quais eram os elementos não vivos de um ecossistema, né? Que poderia existir em um ou em vários ecossistemas, né? E aí, nessa questão, eu peço para vocês olharem, pensarem que tipo de relação, né, pode acontecer ali dentro daquele ecossistema. Ora, gente, eu tenho animais ali, certo? Eu estou vendo dois grupos de animais, um grupo de zebra e um grupo de elefantes, certo? Que tipo de interação eles podem estar tendo ali entre eles e com o meio ambiente? Entre eles, a primeira coisa, os elefantes estão se alimentando de um lado e as zebras do outro, certo? Então, eles já mantêm uma relação ali de cada um no seu território, para não ter que disputar comida. A disputa pela comida já é uma relação, certo? Que existe entre os seres vivos dentro de um ambiente, certo? Vamos supor, existe uma coisa no ambiente chamada nicho ecológico, tá? E o nicho ecológico são todas as atividades que um ser vivo realiza dentro do seu ambiente para se manter vivo, para se manter, perpetuar sua espécie, se manter vivo, enfim. Então, ele realiza uma série de atividades. Todas essas atividades fazem parte do nicho ecológico, tá? Então, vamos supor, é bem importante que existam espécies que tenham nichos ecológicos diferentes. Por exemplo, a gente sabe que tem animais que têm hábitos noturnos e tem animais que têm hábitos diurnos, né? Então, se eles se encontrarem, vai dar confusão, porque eles podem se alimentar das mesmas coisas, daí imagina os dois, no mesmo tempo, no mesmo lugar, vai ter disputa por comida, certo? Outra relação que acontece que a gente poderia citar ali, as zebras estão se alimentando, é uma relação delas com o ambiente, e ela está se relacionando com outro ser vivo, porque ela está comendo plantas. Ela está respirando, então, ela está se relacionando com um elemento não vivo do ambiente, que é o ar, né? Ela está sob uma temperatura ali, né? Deve estar muito calor ali, porque ali é a savana. Então, ela está se relacionando com a temperatura também. Se o corpo dela esquentar muito, o organismo dela tem que fazer ela suar para perder calor, entendeu? Então, também é um tipo de relação,
certo? Então, tem muitas relações. O elefante está tomando água, ele está usando um elemento não vivo do ambiente, que é muito importante para ele, precisa tomar água, para manter o seu equilíbrio interno, né? Ele está cuidando dos seus filhotes, a zebra também. Dentro da manada de elefantes pode ocorrer uma relação de briga entre os machos por uma fêmea, assim como pode acontecer também lá nas zebras. Então, essas são relações, gente, entre organismos. Mas aí, assim, ó, um monte de gente não soube responder, um monte de gente não perguntou nada, né? Não leu também, porque se lesse aqui, ó, poderia, né, ter uma ideia, relembrar, porque eu já expliquei na outra aula o que era essa relação entre os organismos, né? Então, assim, não é difícil, é uma questão de prestar atenção naquilo que está sendo falado, de ter disposição para ler, de ter disposição para rever a aula lá no site da escola e fazer. Prof, pode te mandar de novo? Hã? Agora com essa tua explicação, pode te mandar de novo essa questão? Não, agora já mandaram, né? O importante é que vocês entendam, porque quando eu fizer a prova online, aí vocês vão saber responder, tá? Porque Ok. senão fica nessa de refazer, aí eu não dou conta nem de corrigir, né? Já só vou passar a minha vida corrigindo e recorrigindo, certo? Então, assim, já fiz a correção, eu mandei para vocês no gabarito, para quem já fez a tarefa, porque teve gente que não fez ainda. Então, aproveita que eu estou explicando de novo para fazer uma tarefa bem feita, né? E, enfim, daí lá, quando a gente for fazer a prova, que eu provavelmente vou fazer uma prova online com vocês, aí vocês estudem, revejam as aulas, né? Como assim uma prova online, prof? Prova online é uma prova que eu mando Igual o do Jonathan, Tipo mais de ou menos. matemática. Isso, exatamente, tá? Tá, beleza. Só um minuto, gente. Exato. Pode sentar o fogo aqui. Certo, então? Até aqui tá tudo tranquilo? Sim. Tá? Mesmo entenderam, então? E Uhum. os fatores não vivos, né? Sim. Seriam o que a gente já falou, a temperatura, a pressão, a salinidade, tudo isso faz parte do ambiente físico. Oi? Quando eu fui fazer essa pergunta, eu não tinha entendido direito, né? Então eu pensei que era características que eles tinham iguais aos outros. Relação, Tava só- gente. Então Mas tava ó, tudo confuso. Sofia, calma. Não tem nada confuso aqui. É que vocês têm que ler com calma as coisas. Tá falando assim, ó, relações. O que é uma relação? Eu aqui estou me relacionando com vocês. Numa relação o quê? De troca e de troca de conhecimento, de passar conhecimento, entenderam? Só que assim, se vocês lerem por ler, afobado para fazer a tarefa, vocês não vão entender nunca, sabe? Vocês têm que ler as palavras, entender as palavras. Quer dizer, ler não é só decifrar R-E, sabe? Re, L-A, lá. Não é isso, né? É entender as palavras. Relações, o que são relações, né? Eu estou me relacionando aqui com vocês. A Sofia agora passou para o Pedro o gabarito dessa tarefa. Foi o Giba. Foi o Giba. Está estabelecido um tipo de relação, certo? Vocês estão se relacionando, estão conversando aí no chat, se relacionam. E seres vivos se relacionam no ambiente, se relacionam de N formas. Agora eu vi alguém chegar ali e entregar para a Sofia um lanche. É uma pessoa, né? É um ser vivo se relacionando com o outro, né? É um ser vivo dando alguma coisa para o outro comer. E aí a Sofia comeu, ela está se relacionando com aquele alimento ali, certo? Ela está na frente do computador comigo estudando, certo? Então, são relações, mas vocês têm que fazer isso. Vocês têm que ler e entender o que estão lendo. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, quem foi? Eu acho que ninguém leu isso aqui.
tá? Ó, eu vou ler para vocês aqui, ó. Em um ecossistema, os seres vivos, ó, em um ecossistema, os seres vivos interagem constantemente entre si. O que é isso? Eles estão sempre se relacionando, tá? Vamos analisar um exemplo. O cuxiú preto é um primata que vive nas florestas do Pará e do Maranhão, tá? Um macaco, né? Veja a seguir algumas características desse animal, com destaque para suas relações com outros seres vivos. Característica, o que é dele, por exemplo, é uma característica, vamos falar assim, uma característica da Sofia, interagir bastante nas aulas, ela participa bastante, é uma característica dela, certo? Tem outros que já não têm essa característica, né? Fico bem quietinho, não falo nada, não interagem, certo? Então, característica é uma coisa, certo? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa aqui, vive em bandos de cerca de 30 indivíduos que chegam a se deslocar vários quilômetros por dia pelas copas das árvores, certo? Então, olha aqui, ó, eles têm uma relação com as árvores, não tem? Tem, porque eles usam as árvores para se locomover, eles vão pulando de galho em galho para chegar em algum lugar, Pra entenderam? casa dele. Isso. Ó, alimentam-se de flores, frutos, sementes, brotos, insetos e aranhas. Qual é a relação que eles estão estabelecendo com esses seres vivos aqui, ó? De nutrição, não é? Eles precisam se nutrir, então vão se alimentar de outro ser vivo. É um tipo de relação entre seres vivos, né? Aqui, ó, ao se alimentar de frutos, podem espalhar sementes para outras regiões por meio de suas fezes. Então, eles comem o fruto com a semente toda, né? E aí, pelo fato deles andar pulando de galho em galho, eles fazem cocô lá, pulando de galho em galho, né? E esse cocôzinho vai cair lá numa parte da floresta, e aquele cocôzinho lá está com semente, vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. É uma forma de se relacionar com o ambiente? Claro que é, né? Aqui, ó, quando há pouco, ó, presta atenção, quando há pouco alimento disponível, o bando se divide em grupos menores, tá? Então, se eles percebem que tem pouco alimento disponível, eles se dividem em grupos menores, cada grupinho vai para uma região para se alimentar, certo? É uma forma de viver, de se relacionar aí com o ambiente. E pode chegar também a disputar alimento, a brigar por causa de alimento, tá? É caçado por predadores como serpentes, onças e gaviões. Então, ele tem que, ó, se mandar, né? Porque ele pode ser predado. Para que essas serpentes, onças e gaviões fazem isso? Porque elas também precisam se alimentar. Entenderam? Então, se vocês tivessem lido com atenção aqui, vocês iam entender o que aquela questão estava pedindo, estava querendo falar ali para vocês, né? Que é vocês verem que tipos de relações, né, a zebra, o elefante poderiam ter ali naquele ambiente, tá? Agora que tu explicou e eu não tinha lido com tanta atenção, eu já pensei em uma que tem a ver com as zebras e os elefantes, que eles são presas dos leões e os leões também têm uma relação com eles. Sim, pode virar presa de um leão, é um tipo de relação ali. No gabarito, eu coloquei algumas que poderiam, de cara, a gente ver, assim, né? Que poderiam acontecer. Eles comem as folhas da savana e tal. Isso deve ter uma que teve que colocar. E são herbívoros, né? Por isso que eles comem ali as folhas da savana, né? Gente, essa nossa aula aqui vai até 11h05, né? É isso? É, né? Sim. Tá. Então, deixa eu marcar aqui para mim não passar, porque às vezes eu passo da hora com vocês. Isso mesmo, prof. 11h05. Deixa eu só marcar aqui, porque eu tenho. Vocês já notaram que de vez em quando eu passo da hora com vocês? Fico de conversinha e passo da hora, né? Deixa
Deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei. Então, vai despertar o relógio ali, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Eu quero que vocês façam... Não, tô brincando. Eu vou fazer com vocês agora uma revisão, tá? Que é importante para depois a gente entrar no próximo conteúdo, que é a obtenção de alimento. Obtenção de alimento é uma relação que se estabelece nos ecossistemas? Sim. Sim, né? Em qualquer ecossistema tem seres vivos e coisas não vivas, e uma das primeiras relações que se estabelece é a de alimentação, porque todo ser vivo precisa se alimentar, tá? Então, antes de entrar nessa parte da matéria, a gente vai fazer uma revisão. Aí eu queria saber assim, quem saberia me dizer ainda, tá? Qual é a composição, tá? Da litosfera. Qual é a composição da litosfera? O que é essa litosfera? O solo. O que eu tenho nela? Só um pouquinho. Quem quer falar? Eu posso falar também. Faz o sorteio aí, Pro. Tá. Faz Vitória, Gabriela. fala você, quero ver. Quero ouvir. Vai vir. Tá. A litosfera é a camada sólida. E o que tu acha, do que ela é composta? Tu imagina assim, qual é a composição dela? O que tem? Tá, é a parte sólida. Então, o que tem nessa litosfera? Quem é a Lu? A Lu é a Luísa. A Luísa. Quer falar, Luísa? O que tu acha, Luísa, que tem na litosfera? Assim, a composição dela. O que tu acha do que ela é composta? Terra, areia, rochas, né? Tá certo, Luísa, é isso mesmo. A parte mineral do solo? Hã? A Solo, parte... né? O solo faz parte da litosfera também, né? É a composição. Da hidrosfera. Antônio. Hein, Antônio? A hidrosfera. A água do planeta? As águas do planeta, né? Toda A parte líquida? a parte líquida, né? Daí faz parte da litosfera os lagos. Ô, prof. As lagoas, né? Tudo isso faz geleiras. Oi? Eu lembro que é a hidrosfera de água, porque eu lembro de hidro, daí hidromassagem, tem a ver com água. É verdade. Também, prof. Mas não pode... Agora que o Pedro falou que ele lembra de hidromassagem, eu lembro de hidroginástica. É isso aí, hidromassagem, hidroginástica. É bem isso, né? Tu lembraria de cara da hidroginástica, né, Sofia? E a atmosfera, Sofia? A atmosfera é o gasoso, o ar. Todos o ar. os gases do ar. Escuta, voltando bem lá atrás, assim, o ar atmosférico é uma mistura homogênea ou heterogênea? Quem sabe dizer? Eu acho que é Homogêneo. Hidrogênio? Acho que é Não, Homogêneo. homogêneo. Homogênea, né? Homogênea porque ele se mistura com os gases se misturam entre si. No ar. Porque é uma porção de gás e a gente olha assim, é tudo uma coisa só, né? Não dá para ficar vendo, aqui está o nitrogênio, ali está o oxigênio, aqui está o gás carbônico. Na real, a gente não vê o ar, né? A gente não vê o ar. A gente sente o ar. Mas deixa ele faltar que a gente já percebe que ele existe rapidinho, né? Sim. Tá. E a biosfera, então? Quem é que lembra? Eu quero outras pessoas. Vamos lá. Maria Clara. Cadê a Maria Clara? Tô aqui. Bem quietinha aí, né, Maria? Lembra, Maria, o que é biosfera?
Conan. Biosfera é o conjunto da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera junto? Prof, posso acrescentar uma coisa? Não, mas não é a biosfera, não é isso. Posso botar... tem a ver. Peraí, Era deixa eu como falar se com a Maria, fosse... calma. Maria, lembra do nome, ó. Bio, tu lembra o que significa bio, Maria? Não. Não lembra mais? Bio é vida. Vida. É o que Vida. ela lembrou, prof. O que ela lembrou é que a biosfera está nos 4... Na litosfera, na hidrosfera e na atmosfera, por causa de que em todos eles tem vida. E ela lembrou disso, só que ela esqueceu do resto. Que era mais Ô, Era isso que eu Sofia, tava isso tu tentando tá dizer, só que deduzindo. me confundi. Isso tu tá deduzindo. A Maria nem Eu pensou. acho. Sofia, só um minuto. Maria, tu pensou assim, Maria? Ou tu não lembrava Eu tava mesmo? tentando dizer. Como? Não, eu tinha pensado assim. Tinha pensado que a biosfera pode estar em qualquer dessas camadas da Terra? Da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera? Tu pensou assim? Sim. Ah, tá. E ela tá mesmo, Maria, isso tá certo, tá? A biosfera pode estar na litosfera, na hidrosfera e na atmosfera, tá? Em qualquer desses lugares, tá? Onde a vida estiver, a gente tem biosfera, certo? Então, o que é a biosfera? É a parte habitável por seres vivos da Terra. Então, se eu descer lá no fundão do mar, né, e encontrar vida, lá é biosfera também, certo? Aonde tiver vida no planeta, faz parte da biosfera. Todo mundo entende isso? Ô, prof, Hum, uma pergunta. Sim. A estrela do mar, ela é um componente da biosfera? É sim, um ser humano? ela é um ser vivo, tá? Ah, Certo? Todos os seres vivos fazem parte da biosfera, tá? sim. Mas o que seria a biosfera? É toda a parte habitável do planeta. Então, se eu tenho lá na cratera de um vulcão, lá, né? Próximo à cratera de um vulcão, a temperatura elevadíssima, e eu encontro lá bactérias, como existe, aquela região ali faz parte da biosfera também, tá? Porque eu encontro vida lá. Então, em qualquer parte do planeta que eu encontrar vida, é biosfera. Entendeu? Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Sim. Tá. Então, continuando aqui. Vamos ver o que mais que eu queria perguntar para ver se vocês lembravam. Ah, tá. O ecossistema. Antônio, para ti o que é ecossistema? O ecossistema é um conjunto de seres vivos, um Só de lugar seres, só de e não seres vivos. vivos? E não vivos. E Como a luz, componentes vivos também. Mas para ser um ecossistema, esses componentes vivos e não vivos, eles têm que estar em interação, tem que estar, exatamente, tem que estar interagindo, é isso mesmo, Lu, tá? Tem que estar interagindo, né? Aí eu tenho um ecossistema é uma coisa viva, é um sistema vivo, formado por coisas, componentes vivos e não vivos, e esses componentes, eles estão permanentemente em interação. Tanto os vivos com os vivos, quanto os vivos com os não vivos. Nós agora aqui, ó, tá todo mundo respirando, né? Todo mundo sentindo uma certa temperatura. Então, a gente está em interação com as coisas não vivas do nosso ambiente, tá? Pessoal, agora eu queria o seguinte, ó, eu queria marcar com vocês uma tarefa, mas é para outra semana, certo? Não é para essa semana, é para outra semana, certo? Essa semana eu quero que coloque em dia
que o pessoal que está com as tarefas atrasadas, né, que aproveitem essa semana que eu não dei nenhuma tarefa para essa semana, né? Então, assim, que aproveitem para colocar as suas tarefas de ciências em dia, tá? E aí, para a semana que vem, tá? Para outra semana, eu queria que vocês fizessem o seguinte, ó. Olha ali na página 24 do livro, todo mundo olhando, tá? Eu queria que vocês fizessem e me mandassem, tá? Pode mandar só as respostas, não precisa, a pergunta não precisa ir, tá? Mas eu posso botar lá, porque tem alguns que gostam de fazer no Word, eu posso mandar para vocês isso aqui escrito daí para fazer no Word. Fica melhor, eu acho, né? Eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Aí para a semana que vem, tá? Na página 24, a primeira, a segunda, a terceira e o quarto exercício da página 24. Entenderam? Então, o primeiro exercício, diz assim: construa uma tabela descrevendo a composição da litosfera, da atmosfera, da hidrosfera da Terra. A gente até já fez agora quase que a tarefa junto, né? Depois, quais características da Terra diferem de outros planetas e geram condições para a existência da vida? Isso, se vocês lerem com atenção, vocês vão encontrar aqui, ó, na página 21, a resposta para essa questão, tá? Depois, a 3, explique por que um lago pode ser considerado um ecossistema. O 4, dê exemplo de componentes vivos e fatores físico-químicos de um ecossistema, certo? Então, para fazer essas 4 questões bem feitas, vocês só vão precisar voltar aqui atrás e ler aqui, ó, da página 20, né, até a página 23, certo? Sem contar que eu expliquei essa tarefa inteira nessa aula de hoje, e a hora que vocês forem fazer a tarefa, esperem segunda-feira que eu vou mandar tudo bonitinho lá para vocês, tá? Aí, vocês vão fazer essa tarefa, né? Vocês peguem, coloquem lá no site da escola, voltem essa aulinha aqui e vão lendo e façam uma boa tarefa, certo? Mas essa tarefa vai ser de semana que vem ou você vai mandar nessa semana? Não, eu vou mandar segunda-feira que vem. Ah, então é tipo a tarefa de semana que vem. Vai ser a tarefa de vocês da semana que vem, tá? Então, vai dar tempo, vai dar para fazer muito bem feita, já pode pegar um rascunho e ir fazendo, né? Quem me mandar isso a lápis, desculpa, lápis não, manuscrito, por favor, passe a limpa caneta, uma letra grande que eu possa, sabe, assim, que fique fácil de visualizar, porque às vezes eu recebo coisa escrita aqui pelos alunos de lápis tão fraquinho que eu tenho que ficar dando zoom, e aí, à medida que eu dou zoom para entender e enxergar o que está escrito, né, as outras questões somem, daí eu consigo corrigir uma questão, sabe, para cada questão eu tenho que fazer esse processo, é muito trabalhoso. Então, vocês procurem fazer de forma, ou com um lápis que seja bem forte, né, para eu não precisar ficar dando zoom, ou passem a limpa caneta para ficar, né, ou façam no próprio Word. Segunda-feira eu vou mandar as questões direitinho no Word, tá? Pode ser, gente, isso? Sim. Mas assim, ó, eu não quero que você... Se tiver dúvida, pergunta. Porque é muito ruim quando vocês mandam as tarefas e eu percebo assim, que não leram direito para fazer a tarefa, ou que não quiseram perguntar, daí escreve qualquer coisa de última hora para mandar. Não precisa fazer isso, né? Pode fazendo assim, pode pegar, por exemplo, agora eu só vou mandar na segunda, mas já pode ir lendo e fazendo, escrevendo, para depois passar limpo e mandar uma coisa bem certinha, bem feitinha, porque tempo vai ter, né, gente, para essa tarefa,
tá? Agora eu quero saber uma coisa. Antes da gente terminar aqui, tá? Eu quero saber como é que vocês estão nesta quarentena. O que estão fazendo? Se